do que poderia ser apenas um dia de alegria se transformou em tragédia. O acidente, pelo menos 2 acidentes, tá, gente? Esse daqui é o mais grave, aconteceu em Santa Catarina, aqui em São Paulo, um que não trouxe vítimas, mas todos que acordaram hoje viram essas imagens. Isso é Praia Grande, extremo catarinense, onde 8 pessoas morreram depois que esse balão aí pegou fogo enquanto fazia um sobrevoo turístico. Esse é o momento Meu Deus. do incêndio. Olha o desespero das pessoas. Jesus Cristo. O momento em que o cesto, com 4 pessoas dentro, em chamas, despenca de uma altura. Eu estava tentando fazer um cálculo, Altair. Uma altura de um prédio de 30 andares, algumas pessoas me falaram. É muito alto. Muito alto. É muito alto. E esse daí é um dos momentos em que, logo depois do piloto conseguir retirar 13 pessoas, 8 ainda estavam dentro do balão. É uma história tão complexa, gente. Tão complexa. Ali pendurada é uma pessoa. Meu Deus. São imagens muito fortes. São imagens que estão nas redes sociais, que mostram exatamente os instantes finais. O que é que teria acontecido aqui? Aquele momento inicial, a imagem anterior, é o momento do início do passeio. É uma área, gente, que é tão bonita. O balonismo nessa área é tão forte porque algumas pessoas chegam a fazer referência, inclusive, à Capadócia. Exatamente, Capadócia. Dizem que é a Capadócia brasileira, ou seja, um local que atrai o passeio do balonismo, justamente pela paisagem, por essas imagens. Olha a quantidade de balões que existem aí na região. Então era para ser só mais um dia de passeio. São vários balões, né? E a gente entende também o tempo que já é feito isso, Dionísio. A gente não ouve falar realmente Muito. de acidentes, de incidentes, né? Muita gente que passeia de balão, minha filha já foi, me convidou para ir, não tive coragem ainda, mas tem muita gente que faz esse passeio de balão. O balonismo realmente é uma coisa muito forte aqui no estado de São Paulo também. Sim, Mas, Boituva. infelizmente, a gente está vendo essa situação trágica e triste hoje. Pois é, inclusive, menos de uma semana nós tivemos ali um outro caso aqui em São Paulo, onde uma mulher que estava grávida, inclusive a família nem sabia que estava grávida, terminou falecendo numa queda de avião comemorando o Dia dos Namorados. Já em Boituva, né, aqui, né? Já em Boituva, aqui. Mas dessa aqui em Santa Catarina, gente, o que se sabe até agora é que eles começam o passeio, lá em cima já começa fogo dentro do cesto, onde estão os passageiros, os tripulantes, 21 pessoas. Dionísio, não tinha gente demais? Segundo a Polícia Civil, não. Esse tipo de veículo consegue levar até 27 pessoas e esse é o momento inicial do passeio. Presta atenção. Ou seja, não estava superlotado. Não né, estava, Luciano? tinha espaço. Só que tinha um problema aqui dentro que pode ter causado as chamas que levaram esse balão a cair. Seria um objeto a mais, um botijão a mais de gás para alimentar exatamente essa chama que você vê aqui no centro da imagem, que se chama maçarico, que é ele quem provoca ali, gera o ar que faz com que o balão termine levantando. Então são coisas que a Polícia Civil acabou de falar, gente. Eu acabei de conversar com o delegado responsável pela investigação, que vai ficar à frente da investigação do que aconteceu aí, para tentar entender. Mas eu estava explicando para você que foi logo depois desse momento de subida que esse objeto coloca fogo no cesto. O piloto ainda teve tempo de descer esse balão e esse é um segundo momento. Eu divido esse acidente em 2 momentos. O momento em que ele percebe o fogo Jesus desce. Cristo. Meu Deus, essa cena é desesperadora, gente. Olha essa imagem, gente. Essa imagem, eu acordei, desculpa, vou passar isso para vocês, eu acordei no momento em que essa imagem chega no meu celular. Várias pessoas de Santa Catarina me mandando essa imagem, dizendo que tinha acabado de acontecer. Logo depois o Fala Brasil entrou aqui na Record com as primeiras informações e essa próxima imagem é uma imagem mais aproximada. Eu quero até pedir para a nossa equipe ter cuidado, porque eu estava dizendo para você, são 2 momentos. O primeiro momento que o piloto percebe as chamas, desce com o balão, consegue segurar sozinho um cesto daquele tamanho. Vocês perceberam quantas pessoas estavam ao redor antes do balão subir a primeira vez? As pessoas para segurarem, né? Sem conseguir. Várias. Olha a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, pelo menos, aparecem nesse vídeo, segurando o balão antes dele subir.
Agora você imagina que esse piloto conseguiu descer, as primeiras informações que chegaram, tá? Polícia já ouviu esse piloto, mas vai ouvir testemunhas. Por quê? Porque a informação que a gente tem é que ele consegue descer o balão, segura o cesto, manda as pessoas começarem a descer, aí é uma questão de gravidade. Com menos gente, o balão continuando a ter força para subir, o que acontece? Altair, ele não segura. Exatamente, não tem como segurar, impossível. 8 pessoas ainda estavam dentro do cesto. A informação que a gente recebe é que... Olha isso, gente. Cuidado com essa imagem, por favor. 4 dessas pessoas, desesperadas, não conseguiram sair, começam a pular. Outras 4 ficaram presas dentro desse cesto que cai em chamas. Chega até a se separar. Se eu não me engano, é véu o nome que dão. A parte do balão, a parte inflável do balão. Se eu não me engano, é véu. Termina se desprendendo, o véu cai de um lado, o cesto cai aqui e é um barulho impressionante. E os detalhes, gente, trazidos pelos bombeiros, conversei também com as equipes do socorro no local, que repassaram impressão. Aliás, vou fazer o seguinte, vou dividir também, além de estar comigo o Altair Moraes, eu estou com o Marcos Leandro aqui também, que tem mais detalhes, está acompanhando, estava junto comigo no momento em que a gente conversou com o delegado responsável por esse trabalho. Marcos Leandro, eu vou te dar boa tarde protocolar. Porque num dia como hoje, onde a gente perde aí 8 vidas, num dia que deveria ser um passeio, um dia de felicidade, volto a dizer que no Sul, Marcos Leandro, você que entende bem de tempo, se eu não me engano, era o primeiro dia de céu aberto, de sol, depois daquela chuvarada que deixou um rastro de destruição no sul país. Exatamente, viu, Dionísio? Boa tarde para você. As condições climáticas, elas não eram inadequadas para esse voo, Dionísio, segundo informações. E ali a gente vê que mesmo assim, né, o vento, houve ali naquele momento que a gente viu há pelo menos uns 5 segundos atrás, uma rajada que apagou por uns instantes o maçarico. Algumas pessoas ali até ficaram assustadas, agora a gente revê o momento em que o balão sobe novamente. Ali já havia tido a tentativa, né, Dionísio, de pará-lo, porque depois da primeira pane, como você já adiantou, o piloto ele conseguiu descer novamente com esse balão, né, para que as pessoas pudessem saltar, pudessem sair, sair desse balão, mas na sequência, fora de controle, infelizmente, esse balão voltou para o céu, Dionísio. Então a gente percebe, né, que houve ali um certo problema já na saída, na decolagem desse balão. Problema esse que foi sanado num primeiro momento, mas depois o piloto não conseguiu mais ter controle. 11 pessoas conseguiram saltar, deixar esse balão. Só que 13 pessoas, né? Exato, 13 pessoas, só que 8, infelizmente, né, permaneceram no cesto e voltaram ali pro ar, não é? Para uma altitude realmente que para essas condições ficou dramática, né? O pessoal não teve como se salvar, né, Dionísio? Subiu muito rápido, não teve, gente, não teve. É uma velocidade muito grande. É como você puxar com força uma corda ou algo nesse sentido, que é exatamente a pressão do vento, com a pressão atmosférica, com a força que o balão estava tentando sair e com menos peso. Então isso puxou muito rápido. Ah, Dionísio, como é que vocês sabem desses detalhes? Eu vou pedir para colocar a entrevista com a primeira equipe da Polícia Civil que chegou no local, porque nós acompanhamos em tempo real essa entrevista e os detalhes é o próprio policial que atendeu a ocorrência que traz para a gente. Pode soltar. Tem um equipamento que ele serve para iniciar a chama no balão, ou seja, caso apague a chama pilota principal, que é o tal do maçarico, tá? Esse maçarico estava dentro do cesto e ele acabou, né, dele não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou, né, tendo uma chama espontânea, tá? Mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que ele acabou, né, pegando fogo e pegando fogo no cesto. Aí você em casa deve estar se perguntando, uai, a polícia está falando, esse equipamento que estava lá e que provocou o fogo seria algo autorizado? Seria algo que era permitido ter em balões? Altair Moraes, existem regras, não é qualquer pessoa que pode, vou comprar um balão e vou colocar para passear. Não existe isso. Não existe regra, existe lei para isso, né? Isso está bem definido. Agora, é claro, a gente tem que saber qual é a lei, qual é a regra que eles estão colocando neste clube de balão, tá? Nesse clube de balonismo aí. Se eles poderiam estar com equipamento reserva,
caso faltasse o gás para que eles lançassem mais chamas, ou não. Se isso não está bem discriminado, Dionísio, aí sim, isso é uma quebra de paradigmas que a gente vai ter que entender, porque é o seguinte, se isso não está discriminado, ou seja, eles erraram em muito nisso. Uma informação que eu ouvi, Altair, é que, na realidade, essa empresa, ela é uma das empresas que mais trabalha na região, já tem um histórico de grandes viagens, cobrava ali em torno de R$550 por passageiro, nunca tinha tido incidentes, e que dentro, o que pode ter provocado essas chamas é um objeto que não é proibido, não pela legislação, mas que é proibido pela prática, uma proibição moral. E os bombeiros estão falando agora, Cidade Alerta vai continuar, nesse caso vai ouvir agora os especialistas que investigam, apuram e aqueles que estavam no local, os bombeiros que foram até a região aí de Santa Catarina, Praia Grande, para conseguir resgatar vítimas e, infelizmente, os corpos de 8 pessoas que não conseguiram fugir. Pode soltar a coletiva. Você teria começado em torno das 8 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado às 8h18. A partir desse chamado, deslocou as equipes mais próximas ao local do acidente. Chegamos ao local às 9 horas da manhã. Também dispomos de 11 viaturas, uma aeronave e 27 profissionais na cena, dando a resposta dessa tragédia, né? Socorrendo os feridos, levando ao hospital juntamente com a estrutura do SAMU presente. E quando chegamos ao local, a Polícia Militar já se encontrava, feito o isolamento do local. E aí fizemos os procedimentos de salvamento daquelas pessoas que estavam feridas e passamos assim a nossa parte, né, finalizando a nossa parte na cena da ocorrência. Boa tarde. Assim que tivemos a notícia, a Central de Regulação atuou por parte da saúde, nós deslocamos 2 unidades de suporte avançado, que ficam sediadas em Araranguá, 2 de suporte básico, uma de Sombrio e outra de Santa Rosa do Sul. E recebemos apoio também do Rio Grande do Sul nos municípios vizinhos, Torres e Cambará do Sul. A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, a Rita, fez contato comigo e também ofereceram o apoio nesse deslocamento. Conforme já colocado do comandante Emerson, né, também foi feito o aeromédico, né, o apoio aeromédico com o Águia, que é feito em parceria Polícia Militar, Secretaria de Saúde, e também o Arcanjo se deslocou depois, também faz parte dessa parceria. Ato contínuo, o Hospital Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande recebeu algumas das vítimas. De imediato, o que nós fizemos enquanto Secretaria de Saúde, eu imediatamente já fiz, se tratando, obviamente, de queimados, nós já acionamos, já deixamos preparado toda a estrutura dos nossos 2 hospitais de referência no estado, que é o Hospital São José de Joinville e o Hospital Teresa Ramos de Lages. Caso fosse necessário esse deslocamento, os leitos já estavam, inclusive, prontos para isso, porque as informações no início elas não são tão exatas, mas as 2 pessoas que tiveram queimaduras foram queimaduras de 2º grau, mas não tão graves. Então, esses pacientes foram estabilizados, devidamente atendidos já no Hospital de Praia Grande, sem a necessidade de remoção, sem a necessidade de outro atendimento especializado. Também foram atendidas mais 3 pessoas no pronto atendimento do Hospital de Praia Grande, todas com ferimentos leves ou dores musculares, provavelmente em decorrência do salto que deram naquele momento. Então, dor lombar, inclusive, teve pessoas que passaram na pousada para depois ir até o hospital, então estão todas sem risco algum e foram apenas situações leves. Nesse momento, nós temos 2 pessoas no hospital de Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande, que ainda não receberam alta, não tanto por conta da condição clínica, mas em conversa com o médico da unidade, muito mais por uma questão psicológica, né, até que nós possamos ter o devido encaminhamento dessas pessoas para o devido prosseguimento das ações. A perícia na engenharia, assim que a gente soube do caso, a gente acionou todos os nossos engenheiros. A gente tem engenheiros especialistas na área de acidentes aeronáuticos, eles foram acionados e a gente tem um scanner 3D. Aqui também, desde o começo, o governador Jorginho Mello tem investido muito na polícia científica, que proporciona também a gente ter equipamentos de ponta.
Então, esse equipamento, ele foi utilizado no local, ele vai permitir que a gente faça um escaneamento do local e esse local ele seja podendo ser revisitado de maneira 3D depois pelos peritos para fazer teste de hipóteses e várias outras situações relacionadas à perícia. A Polícia Civil de Santa Catarina cumprirá a investigação dos fatos e verificação se dos fatos emergem práticas criminosas e, por consequência, indiciamentos. Nós estamos apurando os fatos e vamos verificar se há materialidade e autoria da prática de algum crime. Então, tão logo tomamos conhecimento acerca dessa infração penal, o delegado regional, juntamente com o delegado de plantão na região de Araranguá e o delegado de polícia da comarca de Santa Rosa do Sul, que abarca a cidade de Praia Grande, deslocaram-se para o local que dista aproximadamente 9 quilômetros do centro de Praia Grande. É um local, inclusive, que não há rede de telefonia, por isso que para as nossas conversas eles tinham que se deslocar até residências próximas, aonde montaram uma espécie de QG para que pudéssemos trocar informações. O primeiro tópico foi a busca da identificação das pessoas que estavam neste balão. Ao todo, 21 pessoas, um indicativo de que 8 teriam morrido e há 13 sobreviventes. Dessas 21 pessoas, 18 residem no estado de Santa Catarina, 2 no estado do Rio Grande do Sul e 1 no estado de São Paulo. Nós fizemos, neste momento até agora, o interrogatório do piloto deste balão e também conseguimos ouvir 5 pessoas que estavam no balão no momento em que deu início a esse incidente. Além disso, nós vamos aguardar os laudos periciais da Polícia Científica de local de fato e também exames de corpo de delito e cadavérico. Estamos colhendo todas as imagens do local e estamos, além de ouvir as pessoas que estavam dentro do balão, ouvir as pessoas que estavam nas imediações e trabalham nesta empresa de passeios de balão da cidade de Praia Grande. Nós já fizemos o recolhimento de várias provas, fizemos aí o recolhimento também de documentos que indicam a autorização de voo do balão, a autorização de funcionamento dessa empresa e também vamos fazer levantamentos que visam buscar aí, junto com a Polícia Científica, informações sobre as condições do balão, o que restou do balão, as condições de tempo e que se eram adequadas para que ocorresse um voo nesta manhã, em razão da instabilidade que nós estamos tendo no sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul com relação a questões de caráter temporal. O inquérito policial ficará sob tutela do delegado de Santa Rosa do Sul, delegado Rafael Chiara, e nós estamos lá com 4 delegados de polícia e 4 escrivães que estão auxiliando na tomada de depoimentos e os agentes que estão a campo fazendo colheita de informações, como eu disse, das pessoas que estavam no balão, que já foram ouvidas, do próprio investigado, da empresa, testemunhas que estavam nas imediações, pessoas que fizeram as filmagens. O nosso objetivo é apurar o fato, se do fato emergir uma situação de eventual negligência, imperícia, imprudência por parte da empresa ou do piloto, ou ainda possível dolo eventual em assumir o risco de produzir um resultado, eventualmente o proprietário e também o piloto podem ser indiciados aí pela prática de crimes, tal qual homicídios dolosos ou homicídios culposos. Então, o que nós estamos buscando é apurar o fato para verificar se desses fatos emergem práticas criminosas, ouvindo testemunhas, solicitando perícias, colhendo documentos e também audiovisual de toda a dinâmica dos fatos, para que o mais rápido possível a gente consiga concluir o inquérito policial e apresentar para cada um de vocês o que se alcançou dessa investigação. Aí, assistindo essa coletiva, o Altair me fez uma pergunta, eu vou até pedir para ele repetir.
Porque possivelmente vocês fez em casa. Você me questionou o quê? Exatamente. Eu estava pensando aqui o seguinte, gente. Será que não é obrigatório ter extintor de incêndio dentro do cesto? Porque isso aí aconteceu, ok. Se tem extintor, pegou fogo no cesto, usa extintor. Eu não vi ninguém usar extintor nenhum, né, Dionísio? E se a gente parar para pensar, se tem um extintor lá dentro, no tempo de descer o balão, ao invés de descer o balão, ele tenta controlar a chama ou bota alguém para usar o extintor dentro do balão para tentar controlar se existe essa possibilidade. É porque aquela agonia que as pessoas estavam dentro, não é só o balão caindo, o balão estava caindo, mas estava pegando fogo no cesto. Sim. Imagina as pessoas com as chamas ali se queimando. A prova é tanta que alguns pularam no desespero, infelizmente, né? Sim. Agora, se tem um extintor, aquilo ali já melhora, né? E vale lembrar que essas cenas que o Altair cita, antes dela tem o início do fogo que faz com que o piloto baixe o balão até o chão. Mas se existir um extintor ou não lá dentro, é obrigatório? Natália, prepara alguém lá em Santa Catarina para tirar essa dúvida com a gente, porque por enquanto também me questiona outra coisa. É um piloto experiente? Marcos Leandro conseguiu informação para a gente. Ô Marcos Leandro, eu percebi que me contaram aqui que você estava entrando em contato com a empresa responsável e o questionamento era exatamente esse. É um piloto com experiência, por exemplo, de tantas horas de voo para saber, inclusive, manusear um possível extintor de incêndio se existia dentro dessa aeronave? Sim, Dionísio. Olha, inclusive, a empresa acabou de soltar uma nota de pesar. Eu posso passar para o nosso público alguns trechos dessa nota de pesar, Dionísio, rapidamente? Vamos lá. Abre aspas, né? É com profunda dor e tristeza que nós da Sobrevoar Serviços Turísticos manifestamos nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado. Nesse momento, expressamos nossos sentimentos aos familiares das vítimas. Seguem aqui algumas palavras. Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Infelizmente, agora a parte do piloto, Dionísio, diz aqui a nota, né? Segue a nota. Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço do nosso piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão, sofremos com a dor causada, né, por essa tragédia. Então a empresa, fecha aspas, a empresa ressalta, né, a experiência do piloto, ressalta também, fala aqui na nota de pesar, Dionísio, que a empresa, né, nunca tinha tido antes um incidente e muito menos um acidente, uma tragédia, né, como essa, Dionísio Freitas. Eu costumo dizer o seguinte, você nunca esquece em algo nessa proporção. Nós já teríamos noticiado isso aqui anteriormente nessa região. Para mim, 26 anos, eu não lembro de nada realmente nessa área. Não só com essa empresa, mas com as outras que fazem esse sobrevoo. Mas, gente, eu quero entender a praticidade, a rapidez que o Marcos Leandro tem. Enquanto ele estava falando, ele me mandou, essa lista é oficial com os nomes, Marcos Leandro? Confirmada pela polícia, então? Sim, Dionísio, essa é a lista das vítimas fatais. E autorizada pela polícia para que a gente possa trazer os nomes aqui no Cidade Alerta. Nós esperamos, inclusive, que viesse autorização oficial para que a gente mantivesse aí o tempo das famílias serem notificadas, o respeito às vítimas e a quem estaria envolvido nesse acidente. Recebemos aí a lista completa, infelizmente, com o nome das pessoas que faleceram nesse acidente. Primeira da lista, nós temos aqui na foto, seguindo a foto, o Everaldo da Rocha, a Janaína Moreira Soares da Rocha, a Leane Elizabeth Herman, a Leise Herman Parisotto, aparentemente eu acho que mãe e filhas, ali um casal, Everaldo e Janaína. Temos o Fábio Luiz Litsky e a Juliane Jacinta Sawing. Ou eram amigos ou era um casal? Namorados. Temos o médico Andrei Gabriel de Mello e temos também o Leandro Luzzi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 8 vítimas, tá, envolvidas nesse acidente que infelizmente não conseguiram descer do balão no momento em que esse piloto faz a primeira descida, faz a primeira parada. Volto a dizer que existem 2 momentos nesse acidente, que é quando o piloto percebe as chamas dentro do cesto, desce esse balão até o chão,
13 pessoas conseguem sair, só que por conta da força, da pressão feita pelo vento dentro do balão, dentro do véu, a aeronave, o veículo sobe de novo com outras 8 pessoas. No desespero, 4 pulam da aeronave, não resistem à gravidade dos ferimentos. Ela subiu muito rápido e 4 não conseguiram descer. Essa é a lista repassada agora há pouco das pessoas que, infelizmente, que deveria ser aí um dia de passeio, um dia de tranquilidade. A gente sabe que tinham pessoas lá da região, pessoas de outros estados que estavam na lista de passageiros desse balão, um passeio que começou pouco antes das 8 da manhã. Esse é o momento, e o Altair tinha chamado a atenção. É estranho que no primeiro momento o maçarico, que é a chama que enche esse balão, ele apaga, né? Isso já chama um pouco de atenção. É isso que eu fico pensando, Dionísio. Vamos lá. A gente sabe que é tudo no momento, é tudo muito rápido, a gente não está querendo fazer aqui, julgar ninguém, apontar dedo, muito pelo contrário, porque eu acredito que o camarada que estava operando e a empresa também é muito séria. Infelizmente, é uma fatalidade. Mas vamos entender, por que o balão subiu tão rápido assim? Porque estava em chamas. Ou seja, quanto mais fogo, mais forte o ar vai levando o balão para cima. Ou seja, se tem um extintor ali e apaga aquelas chamas, com certeza, Dionísio, o balão não subiria, entendeu? Então não teria muito o que fazer ali. Se apaga as chamas, acabou. Então é uma coisa muito importante, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas é muito importante que tivesse nesse momento um extintor de incêndio. Porque a partir do momento que ele pega fogo, as chamas sobem. Ou seja, mais ar para o balão, então ele subiu muito rápido. Então, é um passeio, gente, é um veículo que tem legislação, mas a legislação prevê inclusive isso, que eu disse a vocês que esse botijão a mais dentro do balão era algo que não era regulado e moralmente não seria permitido. Talvez eles pudessem ir só com isqueiro para fazer aquilo que eles fizeram no momento que estava em solo. Reacender o maçarico se tivesse algum problema, ele apagasse durante o voo. Quem está lá, o Thiago Damos já está ao vivo com a gente, vou questionar ele exatamente isso. Se é na coletiva, ô Thiago, boa tarde, viu, meu amigo? Se durante a coletiva chegaram a dizer essa possibilidade levantada pelo Altair Moraes. Se teria ou não um extintor dentro do balão, dentro do cesto, se é algo obrigatório, se não é. Explica pra gente, você acompanhou a coletiva inteira, seja muito bem-vindo, boa tarde. Oi, Dionísio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí essa cobertura. Olha, Dionísio, até o momento o que se sabe, o que foi dito aqui pelas autoridades é que ninguém aqui é especialista no assunto. Então, houve muita cautela ao falar nessas situações. Sim, foi tocado no assunto da questão do maçarico dentro do cesto, que teoricamente, né, não deveria estar ali, mas abre-se uma cláusula também que poderia estar, mas talvez de uma outra forma, assim como o extintor de incêndio, que não se sabe se foi utilizado ou não, ou se no determinado momento do acidente acabou sofrendo alguma falha. Mas houve sim também esse questionamento aqui durante a coletiva, embora não se tenha certeza de nada, as autoridades ainda estão investigando, muitas informações chegando por conta agora desses questionamentos que começam a ser feitos tanto para a equipe que comandava esse passeio turístico, quanto também para quem estava nessa aeronave, o próprio piloto também, que chegou já a ser interrogado, se propôs de imediato, segundo as autoridades, a fazer esse interrogatório. Segundo ele, então, o que se sabe é que esse maçarico pegou fogo, então, no fundo do cesto, e aí aconteceu toda essa tragédia, Dionísio. Mas, realmente, essa questão que você levantou sobre o extintor, não há confirmação ainda se existia ou não um extintor, ou se realmente houve uma falha nesse equipamento.